Iniciando mais um dia de atividades. Hoje eu trago para vocês o componente curricular de Geografia e o nosso tema de hoje será Problemas da cidade e do campo, serviços sociais e cidadania. Lembrando que cidadania é o conjunto de direitos e deveres que uma pessoa tem. Então eu peço a vocês que acompanhem o vídeo a seguir, que a gente vai ter mais esclarecimentos sobre esse assunto, tá bom? Vamos lá para a nossa aula de Geografia. Problemas da cidade e do campo, serviços sociais e cidadania. A cidadania está relacionada ao conjunto de direitos e deveres que uma pessoa tem. A administração pública é o conjunto das atividades diretamente destinadas à execução concreta das tarefas ou incumbências consideradas de interesse público ou comum, numa coletividade ou organização estatal. É a totalidade de serviços e entidades ligados ao Estado. A administração pública, ela pode ser de sentido subjetivo, formal ou orgânico, e pode ser de sentido objetivo, material ou funcional. No sentido subjetivo, ela designa os entes que exercem a atividade administrativa. Já no sentido objetivo, é a própria atividade administrativa. Administração pública em sentido subjetivo. Inclui todos os órgãos integrantes das pessoas jurídicas, políticas, União, Estados, municípios e Distrito Federal, aos quais a lei confere o exercício das funções administrativas, administração pública direta. Inclui ainda as pessoas jurídicas de direito público ou privado, que compõem a administração pública indireta, autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações públicas. Administração pública em sentido objetivo. Abrange as atividades exercidas pelas pessoas jurídicas, órgãos e agentes incumbidos de atender concretamente às necessidades coletivas. Corresponde à função administrativa atribuída preferencialmente aos órgãos do Poder Executivo. Abrange o fomento, a polícia administrativa, o serviço público e a intervenção. Princípios da administração pública. Para que os aparelhos do Estado realizem os seus serviços e satisfaçam de forma excelente as necessidades coletivas, a administração pública necessita pautar-se em alguns princípios norteadores. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Legalidade, estrita obediência à lei. Significa que nenhum resultado poderá ser considerado bom ou nenhuma gestão poderá ser reconhecida como de excelência à revelia da lei. Em termos mais simples, segundo este princípio, a administração pública só pode fazer o que a lei permite e os particulares tudo o que a lei não proíbe. Impessoalidade. Não fazer diferenciação entre as pessoas. O tratamento diferenciado deve ficar restrito apenas aos casos previstos em lei. A cortesia, a rapidez no atendimento, a confiabilidade e o conforto são requisitos de um serviço público de qualidade e devem ser agregados a todos os usuários indistintamente. Moralidade.
Pautar a gestão pública por um código moral. Os princípios morais são aqueles de aceitação pública. Não é considerada moral qualquer matéria administrativa que ofenda os bons costumes, as regras de boa administração, os princípios de justiça e de igualdade e a ideia comum de honestidade. Publicidade significa ser transparente, dar publicidade aos fatos e aos dados. A partir deste princípio, exige-se ampla divulgação dos atos praticados pela administração pública, ressalvadas as hipóteses de sigilo previstas em lei. Eficiência significa fazer o que é preciso ser feito com o máximo de qualidade ao menor custo possível. Em outras palavras, significa buscar a melhor relação entre qualidade do serviço e qualidade do gasto. Quem atua na administração pública? Nós temos os agentes públicos, os servidores públicos e os particulares, em colaboração com o poder público. Servidores públicos são pessoas prestadoras de serviço ao antiestatal, com quem mantém um vínculo laboral, decorre a correspondente remuneração paga pelos cofres públicos, podendo ser servidores estatutários, empregados públicos ou servidores temporários. A não fiscalização dos atos na administração pública acaba acontecendo desvios do dinheiro público. Isso, gente, é uma triste realidade no nosso país, né? Infelizmente. Peço que vocês leiam o texto que tem aí no livro de vocês, na página 62 e 63, e agora nós vamos para a nossa atividade. Vocês irão realizar a atividade da página 64 e 65. A página 64 diz assim na primeira questão, eu vou fazendo com vocês, certo? Escreva e responda as perguntas a seguir. Item A. Podemos dizer que a cidadania é o conjunto de quê? Se a gente tiver lido o texto direitinho, a gente vai perceber que essa questão ela vai estar lá no primeiro parágrafo, na página 62, certo? É o conjunto de direitos e deveres de uma pessoa, certo? O item B diz assim, quais são os benefícios que a cidadania dá às pessoas de uma sociedade? Então, a gente vai encontrar lá no terceiro parágrafo do texto essa resposta, lá na página 62. Através da cidadania, a população ou a pessoa tem direito aos serviços e à participação na vida política, econômica e social, tá? Item C. Quando podemos dizer que uma pessoa é cidadã? Quando ela tem participação na vida coletiva, exerce seus direitos e seus deveres. Aí vocês vão encontrar essa resposta no segundo parágrafo da página 62. E o item D diz assim, todas as pessoas de uma sociedade são consideradas cidadãs? E aí, o que é que vocês acham? Vocês acham que todas as pessoas são consideradas cidadãs? Sim, gente, todas as pessoas elas são consideradas cidadãs, porque os nossos direitos e os nossos deveres são iguais perante a lei, né? Então, na página 65, diz assim, agora essa vocês vão fazer sozinhos, certo? Eu vou só ler. Segunda questão, cidadania é a participação do cidadão na vida política, econômica e social. Pesquise e escreva exemplos de como os cidadãos participam da vida. Então, vocês irão pesquisar como é que uma pessoa ela pode participar na vida política, na vida econômica e na vida social, certo? Vocês vão dar exemplos. Na terceira questão diz, descubra no caça-palavras a seguir 7 palavras
que fazem parte da explicação do que é administração pública. Depois, escreva a explicação utilizando-as. Ou seja, vocês irão encontrar 7 palavras e depois vocês vão fazer a explicação do que é administração pública lá embaixo, tá bom? Então, boa atividade e até a nossa próxima aula. Dando continuidade à nossa aula de hoje, agora eu trago para vocês componentes curriculares de oficina, tá certo? Com o nosso tema de hoje, educação financeira. Esse é um assunto que a gente já vinha trabalhando há alguns dias, certo? Então, eu vou trazer para vocês um slide explicando detalhadamente cada passo a passo para a gente aprender a economizar. Então, eu peço que acompanhe o vídeo a seguir. Educação financeira. O que é educação financeira? Refere-se à capacidade de um indivíduo se fazer julgamento bem informado e decisões efetivas sobre o uso e gerenciamento de seu dinheiro, ou seja, fazer bom uso do dinheiro. Todos vivemos em função de hábitos, comportamentos que determinam pessoas, aprende e respeita frequentemente sem pensar como deve executá-los. Por exemplo, dormir tarde, acordar tarde, comer muito, gastar. O planejamento financeiro pessoal ou familiar é o instrumento utilizado para definir objetivos, estabelecer prioridades atuais e futuras, fixar metas de curto, médio e longo prazo, adequando seu padrão de vida e limite de gastos à sua renda. Exemplo, não gaste mais do que ganha. O que exatamente vem a ser o dinheiro? Dinheiro é o meio usado na compra de bens e serviços, emitido e controlado pelo governo de cada país. Então, aqui nós temos uma frase do poeta Machado de Assis. O dinheiro não traz felicidade para quem não sabe o que fazer com ele. O valor do dinheiro. A sabedoria é achar o ponto de equilíbrio entre sua renda e suas despesas. Jamais se encante pelo estilo de vida que os seus amigos ou conhecidos levam. Crie seu próprio padrão e não tenha dúvidas, o dinheiro é abundante para aqueles que compreendem, praticam e respeitam o orçamento pessoal e familiar. Existem 3 tipos de pessoas: gastadores, poupadores e investidores. Então, qual será o seu perfil? Vamos lá ver. Gastadores, aquele que gasta muito. Poupadores, aquele que poupa. Ou investidores, aquele que investe. Pessoas que realizam operações de compra e venda para colher lucros. Mas por que poupar? Podemos se fazer essa pergunta e nós sabemos o quanto é importante poupar, Principalmente para quê? Para realizar sonhos. Ou seja, gente, quando a gente faz uma economia, poupa um dinheiro, deixa de gastar de forma desnecessária, você pode estar juntando aquele dinheiro para comprar um bem, ou até mesmo para fazer uma viagem especial. Então, por isso, para realizar sonhos, você precisa poupar, economizar. O segredo de poupar não é o quanto se ganha, mas o quanto se gasta. Consumismo. Gente, nós temos essa palavrinha consumismo, que é o quê? É uma doença que leva as pessoas a comprar o que não precisam, certo? As pessoas, ela simplesmente tem o hábito de comprar. Ela quer comprar mesmo que ela não vá usar. Ela compra e guarda, não usa. Isso vira uma doença, gente. E isso tem tratamento, tá bom? Tem que procurar um tratamento. Perigos do consumismo, mas o que é? Então vamos lá. Aqui tem um tênis no valor de R$180 e aqui outro tênis parecido no valor de R$80. Esse tênis que eu poderia comprar no valor maior, eu poderia muito bem comprar 2 tênis mais um short, Eu estaria comprando 3 produtos ao invés de um, pagando o mesmo valor.
Tudo está interligado no nosso planeta. Acontecimentos em escala global às vezes têm impacto sobre nós. Um vazamento de óleo em um oceano distante pode afetar o nosso bolso, diminuindo a oferta de peixe e ocasionando um aumento no preço. Ações individuais, quando somadas, também provocam mudanças no mundo ao nosso redor. Uma família que desperdiça água lavando a calçada com frequência pode fazer com que esta falte na casa do vizinho. As escolhas que nós fazemos todos os dias têm uma relação direta com o que acontece em nossas vidas, bairros, cidades e países. Muitas dessas escolhas são financeiras. Por isso, precisamos aprender a consumir e poupar de um modo mais consciente. Assim, podemos viver com mais segurança e tranquilidade, além de assegurar o futuro do nosso planeta. A educação financeira pode ser promovida nas escolas. Precisamos aprender desde cedo a planejar e a tomar decisões que nos ajudarão a lidar melhor com nossas questões cotidianas e com os imprevistos. A vida de toda a família é afetada positiva ou negativamente pelas decisões financeiras de seus integrantes. Rita quer costurar um vestido para o aniversário da neta. Maria está planejando comemorar o aniversário com uma feijoada. Pedro quer terminar a construção de sua casa. João quer comprar um celular novo. Carla quer vender bolo para pagar um curso de informática. Quando não planejamos, nem sempre conseguimos realizar o que queremos. Rita não calculou quanto tecido precisava comprar e o vestido ficou curto demais. Maria foi à feira apressada e acabou pagando mais caro porque não comparou os preços. Pedro não previu quanto teria que poupar por mês para terminar a construção de sua casa. João comprou um celular mais barato à vista, mas como a qualidade do aparelho era ruim, este logo quebrou. Carla resolveu fazer um bolo com uma cobertura de leite condensado com custo muito alto, o que tornou a margem do lucro pequena. Com um pouco de planejamento, teria sido possível fazer as coisas como eles gostariam. Educação Financeira nas Escolas é um programa que nos ajuda a perceber como nossas ações estão conectadas. Para a gente tomar decisões, é necessário olhar à nossa volta e mais além. Em geral, não nos damos conta de quantas decisões tomamos por dia, por mês, por ano. Será que eu dou uma festa de aniversário ou faço uma viagem? Será que eu vou à final do campeonato de futebol? Devo investir num curso de confeitaria ou de cabeleireiro? Que carnes vou comprar para o churrasco? Prefiro pagar a panela de pressão à vista ou em parcelas? Saber olhar adiante antes de tomar uma decisão é importante tanto para os grandes passos como para os pequenos passos. Algumas decisões parecem não ter nada a ver com dinheiro, mas no fundo têm uma relação com o que gastamos e poupamos. Se você sair de casa sem o guarda-chuva em um dia nublado e cai um temporal, você pode acabar comprando um guarda-chuva novo quando já tem um em casa. Quando você leva uma garrafinha vazia na bolsa, pode enchê-la com água do filtro e não precisa comprar água mineral. Hoje as pessoas estão vivendo por muito mais tempo. Isso quer dizer que terão que aprender a planejar suas vidas financeiras para se sustentar por muito mais tempo. Mas não são os adultos que lidam com dinheiro? Para que serve um programa de educação financeira para crianças e adolescentes? Adultos não nascem grandes. O ser humano é a espécie que mais demora para alcançar a autonomia. Ou seja, aprende vagarosamente. A aprendizagem é um processo que acontece aos poucos. Do mesmo modo que as árvores precisam de raízes profundas, um tronco firme e uma copa viçosa e saudável, nós precisamos de conhecimentos sólidos e duradouros. Quando certas atividades não têm a ver com o modo como nós aprendemos, a gente se entedia ou se interessa por outra coisa. Às vezes ficamos impacientes porque uma atividade é fácil demais, ou frustrados porque algo é excessivamente difícil. O programa de educação financeira foi especialmente elaborado de acordo com cada faixa etária. As atividades propostas estimulam a curiosidade, a autonomia e o trabalho em equipe. É preciso se dar conta desde a infância que os recursos são finitos e correm o risco de se esgotarem quando gastamos demais. A nossa atividade de hoje está na página 44, 45 e 46.
Lembrando que quando se fala de educação financeira, isso é algo muito pessoal. Então, gente, todas as atividades que nós vamos realizar agora é de respostas pessoais. Então, vocês irão ler para poder responder. E lá na página 46, haverá um testezinho para vocês fazerem, para vocês descobrirem se vocês são pessoas econômicas ou não, tá certo? Então, boa atividade e até o nosso próximo encontro.